Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu dizer uma coisa. A GTEC Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogame, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da GTEC e esse ano decidi fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da GTEC Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos que reparamos e valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800 444 4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 62 3208 9948. Última coisa, se você não mora em uma cidade que tem uma unidade da GTEC Informática, você pode enviar seu equipamento através dos Correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês estão me assistindo aí, certo? Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, tá? Sou o técnico número 530 aqui da GTEC. E bora com mais um BOzinho aí que a gente pega no nosso dia a dia aqui no laboratório, beleza? Mas antes disso, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho aí para receber as notificações e curtam o vídeo e comentem, beleza? Vamos lá. Hoje eu tô com esse carinha aqui, tá? É um notebook Asus, modelo FX502V. Esse notebook aqui, o cliente relatou que ele tomou um banho de cerveja, tá? O cliente falou que emprestou esse notebook para um amigo e o amigo derrubou cerveja no notebook e o notebook parou de ligar, tá? Então, nesse caso aqui, a opção mais em conta para o cliente seria arrumar outro amigo. Essa foi péssima. Não, mas falando sério, o problema não é ter derrubado líquido, tá? É normal, acontece. O problema é que o notebook ficou parado durante 8 meses, tá? Isso é a maior falha, por assim dizer. Por quê? O cliente mesmo relatou, ele não sabe se o amigo dele tentou utilizar o notebook após ter derramado cerveja nele, tá? Então, isso é perigoso, porque o líquido pode causar, além dele oxidar a placa, ele pode causar algum curto, tá? Chegando a carbonizar a PCB em alguns casos, ou seja, dano irreversível. Se a partir do momento que derrubou o líquido, você tem que correr para uma assistência, ou se você tiver um entendimento, você pode fazer a desmontagem do equipamento e fazer a limpeza com álcool isopropílico ou cleaner ou qualquer outro líquido aí responsável, que seja próprio, né, para fazer a lavagem química de equipamento eletrônico. Porque você manter o equipamento parado durante todo esse tempo, com ele molhado, é muito perigoso, porque o líquido ele vai formando uma crosta, entendeu? E aí acaba, detona a placa, a ponto de, se eu tiver que fazer uma lavagem química nessa placa, na nossa banheira ultrassônica, dependendo do estado que ela tiver, pode sair componente da placa. Então esse é o pior, a pior situação possível, por assim dizer, beleza? Vou fazer o teste nele aqui, tá? Tô com minha fonte assimétrica aqui em 19 volts e meio, cabo aqui e vamos lá. Pluguei, nenhum consumo, tá indicando que eu não tenho um curto na linha de 19 volts, tá? E se eu ligo aqui, nada acontece, tá? Tem notebook que como esse daqui, que o power, né, o botão power fica no teclado, é acoplado ao teclado. Há casos onde o teclado está com problema, mas se você apertar as teclas ao redor, ele acaba ligando, tá? A gente pode ver isso daí muito em Acer, tá? Mas também não é o caso, o notebook não starta, tá? Morto, certo? Então vou fazer a desmontagem dele, tá? O cliente ele mandou um teclado novo pra gente, tá? O teclado tá até aqui nessa caixa, tá? Porque ele falou o seguinte: se der reparo, ele quer que a gente troque o teclado pra ele, tá? Então vamos fazer de tudo aí pra tentar voltar esse monstrinho aqui à vida, beleza? Então vou fazer a desmontagem dele, tá? E aí a gente já volta pra ver a situação que ele se encontra. Bom, gente, eu já desmontei aqui o equipamento, tá?
Logo de cara já me deparei com o seguinte: a bateria do cliente está estufando, tá? Então ele vai ter que trocar futuramente a bateria. Por sorte, não tem nenhum vestígio do líquido, né, da cerveja que caiu no equipamento e na placa, tá? Porém, a gente já tem aqui marcada a caneta, ó, não liga. Então, esse equipamento já passou por alguma assistência, ou alguém já desmontou ele, tá? Então a gente não sabe se tentaram limpar também, por isso que a placa não tá suja nem nada, tá? Tem essa hipótese também, tem como saber. Agora eu vou baixar o esquema elétrico aí do equipamento, o board view, tá? Eu vou sair analisando aqui. Aqui no teclado, por mais que não tenha líquido na placa, a gente pode ver que tem mancha aqui no teclado, tá? Então tá até aqui, ó, até meio tá grudando aqui já, tá? Então tem chances do defeito estar apenas no teclado, tá? Até porque esse modelo, como eu falei anteriormente, o botão power fica no teclado, então se o teclado acaba sendo danificado, então o botão power também vai junto pro espaço, tá? Então também vou testar o teclado do cliente, né, o novo que ele mandou. Vou fazer todos os testes aqui, não vou filmar, tá? Porque eu não sei quanto tempo que eu vou levar. Às vezes pode ser uma falha no teclado, às vezes pode ser uma falha na placa e no teclado, tá? Então tem muitas situações aí que a gente está sujeito a pegar, beleza? Então vou fazer a análise aqui, qualquer novidade eu volto mostrando para vocês o que eu encontrei, o defeito, ou o que eu troquei, ou o que eu vou trocar, beleza? Então a gente já volta aí. Bom, gente, ó, já estou aqui com o board view aberto, tá? Board view, esquema elétrico, tá? Então vou mostrar rapidamente a análise que eu fiz aqui. Vamos lá. Primeiramente tem que ter os 19 volts e meio, né, na placa, que está sendo enviado pela fonte assimétrica, tá? Então fazendo uma medição rápida aqui, ó, eu tenho os 19, beleza. De acordo com a sequência de start no esquema elétrico, eu preciso ter 3 volts e 5 volts, né, para poder pra placa ligar, por assim dizer, tá? É porque são várias tensões, tá? Uma tensão vai gerando outra, tá? Geralmente 3 e 5 são as tensões primordiais para o equipamento começar a trabalhar, tá? Nem que ele vai ligar e desligar, ligar e dar imagem, essas coisas, mas tem que ter 3 e 5 volts, tá? Há casos onde a gente tem placa que ela tem 3 volts em stand-by, né, só com a placa alimentada com o cabo de alimentação, mas não tem 5 volts. Os 5 volts só aparece quando você liga o equipamento, ou vice-versa. Às vezes tem placa que tem 5 volts e o 3 só libera quando você liga a placa, tá? Então depende da arquitetura, né, da construção da placa, mas de qualquer forma a gente tem que ter essas tensões presentes, beleza? Então vamos lá. Aqui no caso eu vou verificar aqui os 3 VA, tá? Mais 3 VA. Eu, me orientando pelo board view, sei que é esse ponto aqui. E eu tenho 3.3 volts. Beleza, essa tensão tá ok. Deixa eu ligar aqui de novo, que o multímetro desligou. Vamos verificar agora os 5 VA, tá? O 5 deve estar presente também, tem que estar presente. Mesma coisa, de acordo com o board view, esse ponto aqui é o de 5 volts. Se eu medir aqui, eu tenho apenas 2.26, tá? Então eu já tenho uma avaria na placa. Tá, então eu já sei por onde começar. Eu nem precisei testar o teclado ainda do cliente, tá? Por quê? Se eu não tenho essas tensões, não adianta, eu não vou ter a tensão do power que vai fazer o equipamento ligar, tá? Então nem precisei testar o teclado do cliente. Eu já sei que tem uma falha na placa na linha de 5 volts. Agora sim, de acordo, eu vou me orientar pelo esquema elétrico, pelo board view, vou identificar quem é o responsável por gerar essa tensão. E aí eu vou analisar o circuito para ver se eu consigo resolver esse problema. Porque ele parou aqui na sequência de start. Deixa eu olhar aqui. Como o nome já diz, é uma sequência, tá? A gente tem desde o momento que a gente pluga a fonte na placa até o momento que está tudo ok para o equipamento ligar. Mas olha o tamanho da sequência de start do equipamento. A gente tem que ter
todos esses sinais presentes, tá? Para o equipamento poder funcionar. Então é por isso que é muito importante quem está nessa área de manutenção saber destrinchar aí o esquema elétrico, saber ler o esquema elétrico. Sem saber, você não vai conseguir resolver um equipamento desse, tá? Não adianta sair trocando PCH, sair rebalando um monte de equipamento. Se você não souber como é que o circuito funciona, você vai estar agravando o defeito. Você está criando defeito onde já não tem, beleza? Então eu já sei por onde eu começo, tá? Isso é o mais importante. Agora é bater cabeça aqui até identificar o defeito, tá? Como eu sempre falo, não vou mostrar, tá? Agora são 20 para as 11 da manhã, não sei que hora que eu vou conseguir achar esse defeito, espero que o quanto antes, tá? Mas eu vou aqui analisar e vamos ver se eu consigo identificar aí o causador dessa falha da linha de 5 volts, beleza? Bom, gente, ó, dando continuidade aqui, tá? Eu identifiquei o seguinte, eu tenho, tô com 5 volts ausente, tá? Na verdade, os 3 volts que eu mostrei para vocês, eu vou falar, existem vários 3 volts na placa, né, que são habilitados de acordo com a sequência de start. Então tem 3 volts que está aparecendo, 3.3 volts, e tem uns que não. E 5 volts, como vocês viram, não tá dropada a tensão, né? A tensão tá baixa. E analisando aqui, eu cheguei até esse carinha aqui. Parece que ele é responsável por enviar 2 sinais, né? São sinais que servem para habilitar os 3 e 5 volts, tá? Esse componente aqui é BGA, tá? É um ITE, tá? ITE geralmente é a marca de Super IO, tá? Fabricante de Super IO, certo? E pode ser um Super IO dessa placa, tá? Afinal a gente está acostumado com a construção do Super IO, né? Que usa encapsulamento com vários terminais, né? São mais de 100 terminais, se não me engano. Esse aqui no caso ele é BGA. Então eu vou começar fazendo um rebalhe nesse componente, tá? Até porque olhando ele pela lateral não consigo enxergar as esferas. Eu não sei se às vezes o líquido escorreu para cá, tá? Ou se a esfera está deteriorada mesmo, por isso que não está liberando esse sinal, tá? Ou às vezes pode ser o próprio componente com defeito, ou alguma coisa na linha desse componente, mas a gente tem que começar de algum lugar, beleza? Então vou fazer a remoção desse componente aqui, ver a situação dele, fazer o rebalhe, e aí vamos ver se vai alterar o sintoma dessa placa, beleza? Galera, olha que interessante, tá? Eu cheguei até esse componente sem tocar na placa, tá? Sem soldar nada, apenas analisando aqui, estudando a sequência de start e esquema elétrico. No que eu esquentei esse componente aqui para ele soltar, vou apagar aqui, ó. Deixa eu ver aqui melhor. Atrapalha você se deixar assim? Não. Por quê? Só de esquentar ele, olha o que sai do componente. Precisa pegar o fluxo na lateral aí. Ó, a quantidade de fluxo que tem saindo do componente, tá? Ou seja, já fizeram reflow nesse componente. O pessoal tem costume de fazer reflow e tudo quanto é componente que é BGA, né, sem saber o porquê, tá? Então vou fazer, vou sacar esse componente, fazer o rebaling dele. Por ter sofrido reflow, há chance de terem danificado esse componente. E eu não sei se eu tenho esse componente aqui para troca, porque geralmente notebook gamer, né, dependendo da marca, eles costumam utilizar componentes muito específicos, tá? Mas a gente vai arriscar fazer o rebaling aqui, beleza? Vocês viram, né? Infelizmente a placa já foi mexida, né? Vamos ter que consertar aí cagada dos outros, como sempre. Fechou? Então a gente já volta aí. Bom, gente, já fiz a remoção aqui do componente, né? Vocês viram que tava com fluxo. Fiz a limpeza nele. E olha, só esse pad aqui, ó. Tá só o cobre aqui, porque eu tive que raspar ele. Ele tava com uma oxidação tão braba que só passar o ferro de solda aqui não removeu. Eu tive que raspar ele. Então é provável que a oxidação tenha vindo da cerveja que caiu no equipamento. Só que, para vocês entenderem, reflow não ia resolver o problema. Se você tem uma oxidação em uma ou mais esferas, você tem que tirar o componente
às vezes raspar para sair a oxidação, fazer o rebalem e aí soldar. Isso não adianta. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz um reflow desse componente que é extremamente sensível, ele é equivalente a um SMC de MacBook, tá? Beleza, consegui limpar o componente aqui, o componente ficou bem limpo, vou entrar com as esferas agora, só que olha a placa. Vocês estão vendo aqui o tanto de pad que uniu? Isso daqui não é porque a gente não tem experiência, não tem ferramenta de qualidade, nem está apto não está apto a mexer no equipamento do cliente. Isso daqui é fluxo de baixa qualidade que é extremamente corrosivo. Aí quando aplica um calor, né, e a gente vem com calor novamente e com a malha de solda para fazer a remoção da solda dos pads, ele acaba unindo. Porque ele acaba com o verniz da PCB. Tá? Esses pads que uniram, eles têm comunicação entre si. Tá? Só que isso dificulta um pouco o serviço. E olha que interessante, o mesmo pad que estava oxidado no componente, olha ele aqui, ó. Eu também tive que raspar, vou raspar melhor aqui, né, deixar o mais próximo possível do formato de um pad, para eu conseguir soldar e a esfera ter comunicação com esse pad aqui, tá? Mas realmente estava muito ruim de tirar essa oxidação e eu não tinha me atentado a esse setor. Se a gente olhar bem, olha como ele se encontra. Olha a diferença de coloração de um lado de um resistor para o outro lado, tá? Isso daqui, provavelmente a cerveja caiu nessa região, tá? Ó, pra vocês verem, ó, isso daqui é líquido. Se eu passar aqui, ó, aqui é tudo oxidação que veio aí da cerveja, tá? Aqui também, aqui do lado. Então eu vou ter que rever esse setor inteirinho, tá? Olha a diferença aqui desse resistor, esse resistor para os resistores de baixo. Então eu vou ter que rever esse setor. Vou acabar de raspar aqui, vou fazer o rebalhe no componente, soldar ele e vamos torcer aí para os sinais que estavam ausentes voltarem a aparecer, tá? Como eu falei, ainda há risco de terem matado esse componente por causa do calor que aplicaram quando fizeram o reflow, beleza? Então a gente já volta com ele já pronto e vamos ver aí se a gente consegue resolver essa bucha, beleza? Bom, gente, essa parte aqui é a parte que filho chora e a mãe não vê, tá? A parte que a Globo aí não mostra. Por quê? Eu não tenho stencil desse componente, tá? Então eu tive que fazer o rebalem aqui, colocando esfera por esfera, tá? Até porque senão eu teria que importar o stencil. E assim, é um componente que ele assemelha-se muito ao SMC do MacBook, tá? Então não é difícil fazer o rebalem colocando esfera por esfera. É trabalhoso, tá? Mas não é impossível e a gente faz de tudo para agilizar o serviço, tá? Até tentei utilizar um stencil universal aqui, tá? Que é o que salva a gente às vezes quando a gente não tem o stencil do componente, né? O stencil exato do componente que a gente está querendo fazer rebalem, a gente usa muito stencil universal, tá? Só que a gente tem um monte de stencil aqui e nenhum bateu com esse chip, tá? Então tive que optar aí por fazer o rebalem e colocar a esfera por esfera, tá? Então o chip tá até brilhante aí, tá? Porque tá com fluxo ainda vou colocar ele na lavadora ultrassônica, né? Na banheirinha ultrassônica e vou soldar ele na PCB, tá? Pra ver se vai voltar. Só mais um detalhe, que é o seguinte, vocês podem ver aqui, deixa eu ver que lado que foi, acho que esse aqui, deixa eu ver se é o do pino 1, tá? É esse lado aqui, ó. Essa esfera aqui, ó, aqui a gente tem a orientação que aqui é o pino 1, né? Essa esfera aqui é a esfera que eu mostrei pra vocês, né? O pad que eu mostrei pra vocês, que tava oxidado, que eu tive que fazer a raspagem, tá? Então vocês veem que na finalização, ó, ele ficou bem próximo do original, tá? A gente não vê quase nenhuma diferença entre essa esfera aqui que a gente teve que raspar o pad e esfera que não tava com o pad deteriorado, tá? Oxidado nem nada, beleza? Então agora vai pra lavadora, pra banheira ultrassônica e aí eu vou fazer a soldagem na placa e vamos torcer aí pra resolver. E mais um detalhe,
é que, por curiosidade, eu abri o board view, tá, dessa placa e peguei exatamente essa esfera aqui, né, onde estava oxidada, que tinha perdido comunicação, para ver qual que era a função dela no circuito. E, para minha surpresa, a esfera trabalha na linha de 3 volts, tá? Ou seja, uma tensão que é essencial para a placa funcionar, né? Começar a funcionar, por assim dizer. Tá? Então a gente está no caminho certo aí, beleza? Vou fazer a lavagem do chip, vou fazer a soldagem e vamos ver aí se muda alguma coisa. Bom, gente, ó, fiz a soldagem do componente, tá? Tá aqui soldado, certo? Vamos embora pro teste aí. Vamos lá. Então, no caso, como eu falei, aquele componente ele é responsável por mandar um sinal de habilitação para o PWM que gera os 3 e 5 volts da placa. E esse sinal não estava sendo enviado, tá? Então vocês viram que a gente tinha fluxo, que a gente tinha pad oxidado, né? Então vamos ver aqui. Vamos checar a bobina de 3.3. Ó, interessante. A gente agora tem 3.3, onde estava zerado. Vamos checar os 5 volts aqui que também estava zerado. E agora eu tenho 5 volts, tá? Deixa eu só checar outro ponto aqui. Ó, aquele ponto que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que estava com 2.26 volts, olha pra quanto que ele foi aqui. 5 volts, que eu falei que era o correto de acordo com a sequência de start do notebook. Bacana. Então a gente tá indo no caminho certo aí, tá? Não sei se eu vou conseguir ligar o equipamento utilizando o multímetro. Deixa eu fazer um teste aqui. Não, ele não ligou, tá? Mas eu tenho as tensões primárias, por assim dizer, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pré-montar ele só pra ver se ele vai ligar, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer ele startar aí. Vamos ver se ele vai ligar ou se não, tem chance de ter mais defeito, tá? Eu não sei se tentar esquentar mais componente. A olho nu aqui não dá pra ver nada, mas aquele componente também não dá pra ver. Só apareceu o fluxo porque eu esquentei e o fluxo tá embaixo do componente e acabou sendo espalhado pra lateral, beleza? Então vou pré-montar ele aqui, fazer mais alguma análise, tá? E vamos ver se a gente consegue ligar esse monstrão aqui. Bom, gente, ó, o notebook não ligou, tá? Eu quero mostrar pra vocês mais uma coisa. O que acontece? Aqui no caso, eu removi 3 resistores, tá? Tem mais resistor lá em cima que eu removi também. Por quê? Por mais que depois do rebalho eu tenho conseguido liberar os 3 e 5 volts, eu não tinha 3 volts no botão power, né? Pra quem conhece um pouco aí, sabe que o botão power ele tem que receber uma alimentação onde ele vai inverter o sinal. Você aperta o botão power, ele vai zerar a tensão e vai fazer com que ela volte. É tipo um curto, né? Que vai fazer o equipamento ligar. Só que eu não tinha 3 volts, tá? E analisando, ó, aqui é o equipamento aqui é o componente que a gente fez que eu fiz o rebalho, né? Então analisando é o seguinte, tô com o board view aqui, ó. Eu não tenho comunicação entre esses 2 pontos, onde um resistor vai aqui, outro vai aqui e outro vai aqui. Aqui, de acordo com o board view, é justamente um sinal de 3 volts que passa daqui pra cá, e aqui eu tenho que ter o sinal que vai pro power. E eu não tava tendo nada aqui. Eu não tinha nada aqui, eu não tinha nada aqui, mas tinha 3 volts aqui. Medindo continuidade, ó, vocês podem ver aqui, não sei se está pegando aí no celular. Dá pra ver o desenho aqui, ó. A coloração. Isso indica que aqui a gente tem a mesma linha. Só que eu não tô tendo comunicação de um para outro. Olha a situação que se encontra. Então a gente entra na mesma condição do componente que eu fiz o rebalho. Eu vou ter que raspar essa trilha para ela voltar a ter comunicação, e aí eu vou ter que trocar esses 3 resistores aqui mais um que tá lá em cima para ver se o equipamento vai ligar. Então vocês estão vendo o trabalho que é pegar equipamento que já teve líquido derramado, né? Ainda mais
cerveja, ainda mais ficar 8 meses parado, tá? Então isso daí poderia ter sido resolvido a partir do momento que caiu o líquido, mandar para assistência, tirar a bateria, tá? O mais importante, tirar a bateria, tá? Correr para assistência, o pessoal vai dar um banho químico na placa, pronto, resolvido. Aqui não, olha a quantidade olha a dor de cabeça que a gente está passando aqui para tentar resolver o problema, beleza? Mas vamos embora, a gente não desiste tão fácil não. Vou trocar os resistores, tá? Vou raspar essa parte aqui e aí a gente volta com ela pronta e aí a gente vê se a gente consegue fazer esse notebook ligar, beleza? Gente, ó, já fiz aqui a troca dos componentes, tá? Como eu falei pra vocês, eu tive que dar uma raspada na placa, tá? Raspei esse pad, troquei os resistores, tá? E agora sim, se eu medir aqui a continuação com o multímetro, tá? Ó, se eu medir a continuidade. Dá um desconto aí, galera. Então vai fazer umas horinhas esse equipamento já. Se eu medir aqui, ó, agora eu tenho continuidade, tá? Então, vamos fazer um teste aí, tá? Cadê a fonte? Vamos ver se a gente continua tendo. Dá pra ver aqui? Ver se a gente continua tendo os 3 e 5 volts, tá? Ó, 5 volts ok, 3.3 volts ok, tá? E vamos ver agora se a gente tem os 3.3 no botão power, né? Esse modelo aqui, o botão power fica no teclado, tá? Então, pelo board view, eu consegui encontrar ele aqui. E olha que interessante, eu tenho 3.3 volts, beleza? Vamos tentar ligar esse carinha aqui. Como? Eu não preciso plugar o teclado para fazer ele ligar. Eu posso simplesmente fechar um curto, né? Eu posso simular a ação do teclado aqui na placa. Como? Multímetro em escala de diodo. A gente inverte as pontas de prova aqui, ó, onde a gente aterra a ponta positiva, né? E a gente só dá um toque nos 3.3 volts, né? Por quê? Antes de eu fazer isso daí, vocês estão vendo aqui, ó? Aqui a gente tem esse PWR, você vai pegar o celular aí, esse sinal aqui, ó, PWR SW. A gente tem aqui um jogo da velha depois dele, ou sustenido para quem curte a música aí. O que isso significa? Que a gente tem que é um sinal inversor, tá? Isso foi o que eu falei, se tem 3 volts, ele vai zerar os 3 volts, né, simulando um curto, e os 3 volts voltam a aparecer, indicando que ele vai ligar, né? Isso vale para qualquer equipamento, tá? Então, vamos lá simular esse curto aí. Olha o consumo na fonte lá. Ou seja, isso indica que o equipamento ligou. Ah, como é que você sabe que ele ligou? Vamos fazer uma medição rápida aqui que eu estou sem nenhum sistema de arrefecimento. Ó, deixa eu ver se ele vai ligar de novo. Ó, acho que ele desligou por causa do superaquecimento, tá? Esses notebooks gamers, eles trabalham com uma temperatura muito elevada. Então ele dá um pico de temperatura. Se ele não acha nenhum arrefecimento, paz térmica, o cobre dissipativa, né, o heat pipe, ele vai desligar como proteção, tá? Então eu vou ligar ele de novo aqui para vocês verem o consumo de corrente. Foca aí na fonte assimétrica. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, ele ligou. Ó o consumo. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Na hora que ele zerar é porque ele desligou por causa do superaquecimento. Ó, tá aumentando a corrente. Caiu. Tá? Bacana. O equipamento voltou a ligar. Agora o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou pré-montar ele. Não vou nem trocar a pasta térmica ainda, tá? Eu preciso saber se ele tá ligando. Ligando ele tá. Mas se ele tá liberando todas as tensões, se ele vai dar vídeo, tá? Tem tudo isso que levar em consideração antes da gente dar a geral, trocar a pasta térmica e liberar pro cliente o equipamento reparado, beleza? Vou fazer a pré-montagem dele, vou tirar o microscópio aqui, dar uma limpada na bancada e vamos ver como é que ele vai se comportar aí na primeira inicialização, fechou? Gente, pré-montei aqui, tá? Gambiarra de leve, tá? Pra evitar que eu tenha que
colocar ele na carcaça, tudo certinho, até porque a gente vai fazer o teste, o primeiro teste. Não façam isso em casa. Criança, não tentem isso em casa. Vamos lá. Pluguei. Ele ligou, ó, mesmo consumo. Coloquei o arrefecimento aqui, ó. Vamos lá. Percebam que ele não subiu, não chegou a desligar, tá? Igual estava antes. Então já era para ele ter desligado por superaquecimento. Ele tá oscilando aí. E olha o vídeo aí. Ele vai reiniciar porque eu tô sem a bateria de CMOS, tá? Que é a bateria que segura as configurações aí da BIOS. Vamos ver se ele vai estabilizar agora. E é isso aí. Equipamento funcionando em partes. Tem que testar o resto ainda, tá? Mas logo de cara a gente já percebe o seguinte. Não sei se a câmera vai pegar aí por causa do papel filme que a gente coloca aqui para proteger a tela do cliente, proteger que risque também a moldura do equipamento. Mas ó, ele reconheceu o processador, tá? É um i7 de sétimo. Óbvio que ele reconheceu, senão nem vídeo daria. Reconheceu a placa de vídeo. A gente tem aqui uma GTX 1060, tá? A gente tem aqui 16 GB de memória do cliente. Aí ele mostra que a tela aqui é Full HD, mostra, ó, que interessante, eu não tenho nenhum fan ligado aqui na placa. Ele mostra aqui o desenho do fan, mas ele acusa que a rotação tá zerada. E mostra a versão da BIOS, que é 202, certo? Então, o equipamento aí voltou à vida, tá? Terminou o serviço? Ainda não. Por quê? Agora sim, eu vou verificar a thermalpad, vou trocar a pasta térmica, vou montar o equipamento, mas eu tenho que trocar o teclado do cliente também, tá? E, pra minha felicidade, o teclado é de Rebit. Quem não conhece, deixa eu mostrar aqui. Pra quem não conhece, o teclado funciona da seguinte maneira, a troca dele. Ele é todo rebitado no plástico aqui na carcaça, então a gente tem que estourar a carcaça, remover o teclado e aí com o ferro de solda a gente vai fazendo rebite por rebite, tá? E vai um tempinho bom, hein? Não vou mentir pra vocês não, vai um tempinho bom, tá? Eu preciso ver, preciso não, na verdade eu não vou nem testar esse teclado do cliente pelo fato de aparentemente todo o líquido ter se concentrado nele. Então tem chance do teclado estar em curto ou com alguma falha, e a chance de só de plugar o teclado no equipamento do cliente o equipamento morrer, tá? Então a gente não arrisca fazer esse teste, até porque o cliente mandou um teclado novo e falou que queria que trocasse caso desse certo, então a gente vai trocar, tá? O teclado novo está aqui, certo? O teclado antigo, beleza? Isso aí, vou fazer a troca, não vou gravar, vou fazer a limpeza, vou trocar a pasta térmica e, se Deus quiser, no próximo take aí a gente já volta com o equipamento já montado 100%, né, com o teclado trocado, pra gente testar, né, fazer o teste aí de performance pra ver se tá tudo ok, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui a essa novela, tava quase me esquecendo do mais importante, tá? Pelo fato da placa ter tido contato com o líquido, a gente tem que passar ela pela nossa lavadora ultrassônica, tá? A gente tem que remover todo o resquício que ficou na placa aí da cerveja que derramaram, tá? Vocês viram as condições que os resistores se encontravam ao redor daquele microcontrolador, né, que assemelha-se ao SMC que eu fiz no Ribari, tá? Então, há chances aí da gente ter alguma impureza na GPU, na CPU, no PCH, memória, componente, ou qualquer outro componente, tá? Então, eu vou preparando a nossa lavadora ultrassônica, tá? Ela tá em 34 graus ainda, a gente trabalha com ela entre 50 e 60 graus, agora eu configurei para 50 graus, mas ela está em 34, tá? E a placa vai ficar aqui durante 25 minutos, tá? Que já é o ideal, o suficiente para que toda a impureza da placa seja removida. Após isso, a gente tem que fazer a secagem da placa, que é muito importante, por mais que a gente use a água sem sais minerais, né? A gente tem aqui também um produto que é um anticorrosivo, né, um antioxidante, quer dizer. A gente tem também sabão, né, que vai aqui dentro, um sabão próprio para eletrônico. A gente tem que fazer a secagem da placa, né, ela tem que ficar 100% seca, tá?
Então, daqui ela vai para nossa máquina a nossa Ronco, né? Porque a gente tem um perfil aqui programado só para secagem de equipamento, tá? Até porque a gente usa tanto o bocal superior quanto inferior, também tem a parte da resistência, né? Que ajuda aí a fazer a secagem da placa. Aí após isso, aí sim eu parto para aplicação da pasta térmica, limpeza do sistema de arrefecimento, tá? Vou testar o teclado do cliente também, então eu cheguei a testar, só que ele não funcionou corretamente, tá? Então esse tipo de placa possui um componente que ele é responsável por controlar só o teclado. Fiz a ressoldagem dele, então a gente vai fazer de tudo para entregar a placa a mais próxima do original possível e o mais zerada possível, beleza? Então vai para lavagem e a gente já volta aí com ela já limpa, seca, pasta térmica trocada, então teclado, se Deus quiser, também trocado, pra gente testar, pra ver se tá tudo ok, beleza? Gente, ó, tá o equipamento aqui montado, tá? Funcionando, certo? Tô com o sistema do cliente aqui, ele tá reconhecendo a placa de vídeo normalmente, tá? Uma GTX 1060, tá? Temos aí 16 GB de memória e o processador do cliente, que é o Intel i7 de 7ª geração, tá? Só que eu ainda tenho um probleminha nesse notebook. Ele não está reconhecendo o teclado, tá? Eu posso usar qualquer tecla aqui que ele não está reconhecendo. Só o botão Power aqui que está funcionando. De resto, nenhuma tecla funciona. Então assim, já testei o teclado do cliente que ele enviou junto. Também não funcionou. Esse modelo de Asus, ele tem um componente que ele é responsável pelo teclado, pelo funcionamento do teclado. Troquei ele também, mesma coisa. Então, o que me resta fazer? Aqui a gente pode ter uma falha na BIOS EC, tá? A gente tem a BIOS principal, tem a BIOS EC. Geralmente a BIOS EC ela fica dentro do Super I/O. Só que para trocar essa BIOS eu preciso de uma programadora muito específica, porque a gente faz isso via pelo conector do teclado, né? E essa programadora eu não tenho aqui. Quem tem é o pessoal do Bueno, tá? Na verdade acho que é lá do Vila Nova, tá no Bueno, que a gente tem muita ferramenta que a gente compra só uma. Às vezes é porque é muito cara, ou às vezes porque não usa muito, tá? Então a gente vai emprestando aí entre as unidades, tá? Porque são casos muito específicos que a gente utiliza, então acaba não sendo viável você comprar uma para cada unidade, beleza? Então eu solicitei, a Mariana vai me mandar para eu conseguir fazer a programação da BIOS EC, né? E ver se eu consigo voltar esse teclado aí à vida. Mas de resto ele tá funcionando. Outro detalhe, depois que eu fiz a lavagem, né? Ele tava intermitente, tinha hora que ele ligava, tinha hora que não. Então eu tive que trocar uma porrada de resistor e capacitor cerâmico que estavam oxidados, tá? Não mostrei isso porque esse vídeo já vai ficar muito longo. Acho que é o vídeo mais longo que eu gravei até hoje aqui desde quando eu entrei na GTEC, tá? Então, parabéns aí pra quem ficou até o final do vídeo, os guerreiros aí, beleza? Mas eu vou finalizar por aqui, tá? Vocês viram, é um reparo bem complicado, tá? Então, pessoal, deixa eu cair líquido no equipamento. Primeira coisa, desconecta a bateria e, se você tem entendimento, compra lá um álcool isopropílico, desmonta o equipamento, limpa a placa, tá? Verifica aí se não ficou nenhum resíduo do líquido que foi derramado e aí sim você monta novamente. Para quem não tem entendimento, desliga a bateria e corre para assistência aí de sua confiança, tá? Para não acontecer de ficar o equipamento muito tempo parado, né? Aquele líquido acumulado lá e acabar danificando mais do que poderia danificar, né? Se tivesse corrido no início aí para fazer uma lavagem na placa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um vídeo foi bem complicado, tá? Bem chatinho, tá? Mas no final acabou dando certo, tá? Pessoal, se inscreva no canal aí, tá? Ative o sininho para receber as notificações, comentem no vídeo. Quer ver equipamento? Tem o 0800, tem o site, tá? Entra no site lá, fale qual vai ser um robô do Getúlio. Vê a unidade que estiver mais tranquila de equipamento, né? Vê a unidade também que for mais próxima de você e envia seu equipamento. De preferência, manda pra gente aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou encostar esse carinha aqui enquanto não chega a programadora para eu finalizar ele. Partir pro próximo, que eu não posso ficar parado aqui, beleza? Valeu, até a próxima. Fui.